Oi, oi, boa noite, estão me escutando agora? Vamos ver. Sim, Então acho que deu certo agora, hein? A imagem está Fizemos bem aqui boa. uma movimentação técnica aqui com meus operadores técnicos. Acho que eles conseguiram ajeitar aqui. Tá bom, queridos? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? E da retrospectiva, né, dessa cidade de Filipos, aquilo que Deus fez nesse lugar, chegando com o evangelho na Europa. Muito importante a gente saber disso, né? É o evangelho entrando no continente que hoje é o continente europeu e naquela época era a região da Macedônia. E ele sai, a igreja sai da Ásia Menor e entra na região da Macedônia. E foi um movimento muito lindo ali, né? Um movimento de Deus assim muito lindo, muito maravilhoso, que acabou gerando um testemunho muito tremendo, né? Para os outros lugares. Gerou homens ali, mulheres ali que marcaram aquele tempo, né? Porque a palavra de Deus, o importante não é a geografia do lugar, mas aquilo que foi realizado naquele lugar. Às vezes a gente se afeiçoa muito no endereço, na geografia, a gente tem essa coisa de imagem, de marca, né? E, na verdade, não é o lugar, é o que foi feito naquele tempo. Por isso que a gente não deve nunca ficar muito preso nas questões do lugar, né? Foi um tempo ali em Filipos, hoje é uma outra realidade, Deus com certeza se move de outra forma, e assim Deus vai se movendo, né? Em várias localidades, como ele tem se movido hoje, por exemplo, aí em Caxias do Sul. Tem um movimento aí mesmo do Espírito, e muito lindo, por sinal, né? Quero testemunhar aquilo que eu tenho visto, um movimento muito lindo do Espírito nesse lugar aí, e é num tempo, né? Por isso nós temos que desfrutar, e isso tem que gerar um testemunho, né? De uma comunidade. E aqui tem um testemunho lindo dessa comunidade, que depois é relatado numa carta, que Paulo escreve 10 anos depois, mais ou menos, do tempo que foi implantada a igreja. Ali essas famílias começaram a se reunir ali, e agora ele de Roma, está preso em Roma, numa prisão domiciliar, e ele manda essa carta, né? Essa carta para esses irmãos. Possivelmente quem levou essa carta foi Epafrodito e Timóteo. Hoje nós vamos conversar muito a respeito desses dois homens aí, muito valorosos, que vão ensinar muito para a gente, esses dois homens. E a gente vai falar um pouquinho a respeito deles, finalizando. Hoje é o terceiro módulo do capítulo 2 do livro de Filipenses. Né? Nós trabalhamos em 3 partes esse capítulo, e agora nós vamos finalizar. Né? Nós trabalhamos uma primeira parte que nós falamos ali a respeito de não fazer nada por partidarismo ou vanglória. Lembram disso? Peguem as anotações de vocês aí, a gente vai lembrar disso, né? Não fazer as coisas, né? Falou também de uma alegria completa, né? De sentimentos, né? Plenos na unidade, na comunhão. No segundo módulo, nós trabalhamos já os sentimentos avaliados a partir da vida de Jesus, né? Que era ter o mesmo sentimento que teve em Jesus, né? Que se esvaziou. E, na verdade, é o quarto módulo hoje, né? Eu escrevi terceiro aqui, mas agora estou vendo aqui que é o quarto, né? É o quarto. Nós trabalhamos em 4 partes esse capítulo 2. Interessante, muito bom. E se humilhou, se esvaziou, como é que o homem, né? Aquela descendência, né? E depois como é que ele foi exaltado, o nome dele, sobre todo o nome. E depois, na semana passada, que foi o terceiro módulo desse capítulo 2, nós trabalhamos a questão de fazer tudo com temor e tremor, né? Era com temor e tremor que a gente deveria fazer as coisas sem murmuração e contenda. Então, nós trabalhamos esses aspectos mesmo desse sentimento, que está sendo trabalhado o sentimento, né? O sentimento da unidade, o sentimento que houve em Jesus,
E o sentimento, na semana passada, qual o sentimento que um homem, uma mulher de Deus, ele anda, né? Com o sentimento de temor, né? Que o temor nós associamos à palavra de Deus, né? Não é o medo, mas é o temor, é o cuidado para não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Para não errar o tempo, né? Nem fazer as coisas antecipadamente, se precipitando, e nem fazer as coisas tardiamente, se omitindo, né? Então, esse é o sentimento. E hoje nós vamos entrar também no sentimento, e nós vamos ouvir aqui o testemunho do sentimento que houve na vida desses irmãos, que Paulo vai relatar, que é Timóteo e Epafrodito. Amém, queridos? Então a gente vai ler, acompanhe comigo a leitura. A partir do versículo 19, nós vamos ler hoje. A partir do versículo 19. Filipenses, vamos ler do 19 até o 30. Vamos finalizar hoje. Então diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, tu vê que ele está mandando Timóteo, presta atenção, já pode até escrever aí para depois a gente poder conversar um pouquinho. Então, ele está dizendo que está mandando Timóteo, então é um homem que está sendo mandado que vai gerar ânimo, que vai gerar vigor, né, na vida e na situação que Paulo está vivendo. Então, ele vai mandar um homem, vai gerar ali uma reconexão naquela aliança já existente e que vai produzir ânimo na vida de Paulo, com conhecimento da situação dos irmãos. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Então, não tem ninguém que eu percebo que tenha igual sentimento, que sinceramente cuide dos interesses de vocês. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Ele mesmo queria ir e queria estar junto presencialmente com esses irmãos. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então entra um outro personagem agora. Um outro irmão que também vai trazer um outro ensino do que é gerado nessa relação, especificamente, com cada um desses dois irmãos. Então ele diz, olha, tem um outro irmão que é o Epafrodito. Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como este. Então ele fala dele, e ele diz para honrar sempre homens como é Epafrodito. O último versículo que nós vamos ler, que é o último versículo desse capítulo, agora ele diz assim, visto que, por causa da obra de Cristo, olha qual a causa, qual o motivo do movimento desses homens, que também vai se tornar o nosso movimento também, conforme a gente vai sendo aperfeiçoado. Lembra lá no primeiro capítulo do livro de Filipenses? Aquele que começou uma boa obra na vida de vocês, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, por causa
da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Olha que coisa séria. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha só que tremendo isso, irmãos. Graças a Deus. A gente vai lendo assim, Deus vai falando com a gente, né? Muito lindo isso, muito bom. A gente poder perceber assim essa obra, como ela é completa e como Deus vem completando a obra dele na vida das pessoas, né? Usando. Vê que a gente tem aqui uma situação de alguém que está preso, uma situação que alguém adoeceu mortalmente, e uma outra situação, que é a primeira que eu quero tratar, é a situação de Timóteo. E a situação que é citada nesse momento agora é Timóteo como alguém que está sendo enviado para essa cidade para poder trazer notícias que vão gerar ânimo. Então, ele é um elemento que vai trazer notícias que geram ânimo. E aqui eu quero que a gente possa trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito disso. Né? Nós temos que ser esses enviados para trazer notícias que dão ânimo, que dão vigor, que consolem, que estimulem. Esse é o coração desse irmão e dessa irmã que vem com notícias que animam, né? Que trazem um sentimento, uma sensação emocional que anima, uma esperança. Então, ele é uma esperança, um ânimo com essa notícia. Porque ele diz, e aqui eu quero que a gente entenda, que ele diz porque não tem outro que tem igual sentimento, eu não vi outro que tem igual sentimento que Timóteo tem por vocês. O interesse que Timóteo tem na vida de vocês. Então, queridos, aqui a gente percebe que Deus, ele nos tem preparado com um sentimento para a gente poder servir a vida de algumas pessoas, para a gente poder cuidar de algumas pessoas de uma maneira muito específica. E tem pessoas também que nos servem, que têm um olhar para nós, que são preparados sem igual, não há comparação, pessoas que têm um olhar para a nossa vida. Então, isso eu quero que gere ensino e gere ânimo para nós aqui. Anota isso aí mesmo, registra isso depois, para tu poder depois tu reler, tu recapitular, porque é muito tremendo essas coisas. Eu estou aqui cheio de papel, cheio de pergaminho aqui. Que tipo de gente que a gente é para a vida das pessoas, né? E como que a gente recebe algumas pessoas? Tem gente que vem para nós, queridos, que a gente até gosta dessas pessoas, a gente até tem algum tipo de afinidade, mas a gente tem que começar a observar se o que gera esse contato com essas pessoas. Isso nos deixa animado? Isso nos deixa com esperança? Mesmo a gente numa circunstância desagradável, que é tu estar preso. Então, mesmo em circunstâncias desagradáveis, tem pessoas que geram ânimo na nossa vida. Nós precisamos de ânimo. Quando a Bíblia fala que lá em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são os motivos de nós não sermos consumidos, é no sentido de nós não sermos consumidos pelo desânimo. As circunstâncias nos desanimam, a vida ela nos desanima em alguns momentos. Os dias maus eles nos desanimam. E aí esse desânimo é uma leve e momentânea tribulação. Porque quando nos encontramos com essas pessoas que são chamadas igreja, amém, irmãos? Quando nos encontramos, esse ânimo, essa noite de choro, ela é revigorada, é uma manhã de alegria. Lembra que essa carta, a palavra-chave dessa carta é alegria? Vocês anotaram isso. Alegria. É falada recorrentemente nesses 4 capítulos que nós vamos trabalhar. Alegria. Uma alegria. E aqui está falando de ânimo.
Então, nós precisamos encontrar essas pessoas. Por que nós estamos desenvolvendo uma relação? Por que nós estamos desenvolvendo uma comunhão? Por que Deus está dando para nós uma relação como Ele deu lá em Filipos, lá mais de 2000 anos atrás? Para que essas virtudes de Deus elas pudessem fluir no meio da igreja. Esse ânimo, esse vigor, essa esperança. Todas essas virtudes, elas vêm do fundamento do amor. O fundamento é o amor. O princípio é o amor. É o caráter de Deus, é o amor. Ele é amor. E, em cima desse fundamento, essas virtudes, elas vão exalando através da vida da igreja. Ânimo, mesmo no momento de dificuldade. E também, por outro lado, agora nós também precisamos ser esse canal de ânimo na vida dos irmãos. Precisamos ser esse canal de ânimo na vida dos irmãos. Esse ânimo que vem, às vezes, de uma disciplina momentânea, que depois essa disciplina, essa momentânea tristeza se transforma numa alegria que ninguém pode tirar. Nós também temos que ser esse canal de ânimo. Nós não podemos ser pessoas negativas. Por isso que, na semana passada, nós estudamos e nós percebemos que há uma tendência na nossa vida de andarmos murmurando e contendendo. E aí tu gera raiva, ira. Gera um outro sentimento. Então são sentimentos, a nossa alma está sendo tratada. Nós não queremos andar com pessoas que são murmuradoras, negativas e que geram desânimo. Olham sempre para a parte negativa do processo. Vai ter uma parte de graça. E o que tem que prevalecer não é o pecado, ainda que ele seja abundante. Tem que ser a graça, porque ela é super abundante. Ela é mais que abundante. Amém, irmãos? Então, esse ânimo. Timóteo foi preparado para levar aquelas notícias daqueles irmãos lá. Então, ele tinha um olhar preparado. Ele ia colher informações, ia trazer informações para aquele irmão que ia revigorar ele, para ele poder cumprir. Quem sabe nós orássemos, né? Quem sabe Timóteo poderia orar de uma forma mais pentecostal, digamos assim, e pudesse dizer assim, não, vai lá, porque daí faça uma campanha de oração, enquanto tu volta aqui, essas cadeias elas vão se abrir, eu vou sair daqui. Não era isso que ele estava pedindo, ainda que isso pudesse acontecer, e aconteceu algumas vezes, inclusive lá em Filipos. Eles tiveram uma experiência assim, Paulo e Silas. Mas não é isso que ele está falando, ele estava dizendo, eu preciso de ânimo para cumprir até o final esse tempo que eu tenho que cumprir aqui. Tem propósito aqui. Eu preciso dos meus irmãos da igreja, para mim ficar animado aqui, não desanimado. Amém, queridos? Então, escreve aí esse canal de ânimo, esse agente que leva ânimo para a vida das pessoas. Ele foi preparado, eu não vi outro com essa mesma capacitação para vocês. Ele foi especificamente preparado para vocês. E uma outra coisa aqui também que eu quero chamar a atenção na vida de Timóteo é que Paulo relata que ele não tinha interesse nas coisas próprias dele, mas nas coisas dos outros, que era, no caso, essa igreja. E ele relata aqui também que outras pessoas que cuidam de si próprio. Então, aqui está falando dessas pessoas que cuidam de si próprio, que se preocupam consigo, que não têm o interesse de estar animando ninguém, de estar revigorando ninguém. Ele só tem um interesse numa via, né? Que é na via do benefício de si mesmo. Então, eles não abrem mão de nada, eles não abrem mão do conforto, eles não abrem mão, eles não renunciam a nada. Então, essas são as pessoas que nós éramos e que nós, por vezes, ainda somos. E que precisamos ser corrigidos. Precisamos ser alertados, muitas vezes, pelo Espírito Santo conosco mesmo, né? Nesse tratamento conosco, e muitas vezes na vida da igreja dos irmãos. Às vezes tem comportamentos que a gente vê que é só de interesse próprio. Estou pensando só em mim, estou pensando só nas minhas coisas, estou pensando nos meus direitos. E isso precisa mudar, porque isso precisa se reverter para o outro. E Timóteo demonstra esse interesse, essa vida de alguém, que inclusive depois diz que ele teve o caráter aprovado. Escreve isso aí também. Escreve, a pessoa vai ter o caráter aprovado. E sabe como que esse caráter é aprovado num testemunho, no meio de um grupo social?
em situações que vão ocorrendo ao longo do tempo. O caráter aprovado não é numa situação que tu vê a pessoa fazer uma bondade, uma caridade, ou pregar uma palavra, ou fazer uma oração, não. Esse caráter é aprovado a partir do momento que aquilo ali passa a se tornar um comportamento que demonstra uma nova natureza. Então, esse caráter, quando está falando de caráter, não fala de caráter moral e ético. De que está falando? Quando fala do caráter, fala do caráter da fé. Esse é o caráter da fé. Qual é o caráter da fé? O que é fé? A fé, ela sempre age em favor do outro. Fé não é tu acreditar que Deus pode te abençoar. Fé não é tu crer que Deus pode fazer milagres, que Deus pode cuidar de ti, que Deus pode te libertar, que Deus pode te dar o que tu precisa, que Deus pode te proteger. Isso não é uma fé completa. A fé completa, a fé só é completa em Jesus Cristo quando ela se projeta para o outro. Por isso que é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar o outro como a nós mesmos. Sair de nós. Então, esse caráter ele é provado e ele vai ser aprovado pela comunhão, pela comunidade. Alguém tem que testemunhar esse nosso caráter. Alguém tem que impor as mãos sobre nós e apontar. Porque se nós fizermos somente nós, num primeiro momento eu faço exame ao meu respeito. Só que eu sei também que o meu coração é enganoso e ele pode corromper, perverter esse conceito de mim mesmo. Então eu conto com os meus irmãos que estão andando comigo em maturidade, não é qualquer irmão também, em maturidade, que eles vão olhar, provar e aprovar ou reprovar o meu caráter de fé, meu desenvolvimento, meu crescimento, meu cada vez mais eu não ter mais preocupação com os meus interesses. Amém, queridos? É muito lindo isso, queridos. Anotem isso aí, eu quero insistir com vocês também, porque eu estou vendo aqui as gurias aqui anotando tudo aqui. Isso é muito bom. A gente pega depois, uns anos depois, essas coisas e a gente vai vendo, né, por onde a gente passou e vai recapitulando essas coisas. Então, esse caráter, ele foi aprovado no meio da comunhão. E, por fim, terminando agora esse registro do Timóteo, esse homem que gera ânimo, tu é gente que gera ânimo. Anda com gente que te anima. E tem a responsabilidade também de saber para quem tu foi enviado, para quem tu tem sentimentos que foi dados para pessoas, para tu gerar ânimo nas pessoas especificamente. E também te exponha a ser provado no meio da comunhão, para ser aprovado ou não, porque isso é uma continuidade, é uma perseverança. Até que muitas vezes a gente vai andando com as pessoas, e tu demonstra ali o tempo, tô junto o tempo, aqui vai. E aí chega um momento na caminhada que tu percebe já não se mantém mais. É frágil. Por que é frágil? Porque ainda não é uma natureza consolidada, aquilo não foi consumado. E não é que não tenha nada, porque tem ali uma semente, tem um aperfeiçoamento, mas ainda não está consolidado. Né? Então ele está falando aqui, Timóteo, um homem consolidado. E aí, para mim, né? Aí eu particularmente, né? Fico muito apaixonado quando eu escuto ali que ele diz, olha, vocês viram que ele serviu junto comigo como um filho que serve ao pai. Aí é muito próprio da gente, né? Aí não tem como a gente fugir disso. Ainda que hajam dentes rangendo, não dá para fugir disso. Porque a gente vive isso, a gente vê isso, né? Não tem como negar essas coisas, né? Como filho ao pai. Vocês viram ele servir ao evangelho como filho ao pai. Então, na relação que Timóteo e Paulo tinham,
ali no meio da comunhão, caminhando junto ali, eles percebiam, se formou um testemunho, vocês viram. E o que é essa caminhada servindo ao evangelho como um filho ao Pai, se não obediência? Obediência. Serviço e obediência. Serviço como aquele que honra ali, se sentindo protegido, se sentindo guardado, se sentindo instruído. Não é uma obediência como quem tem medo, mas é uma obediência em gratidão como quem tem temor. Como quem se sente instruído. Essa paternidade espiritual, porque serviu ao Evangelho, no Evangelho, é um serviço de quem se sente instruído. Nós precisamos nos sentir instruídos por pessoas, irmãos. Tem pessoas que nos instruem. Eu estou tendo reuniões aqui maravilhosas aqui com os pastores. Ontem eu tive mais uma reunião aqui de 8 horas. Ininterruptamente, dentro de uma salinha ali de, sei lá, 2x2, sem sair dali. Daquela sala só para ir no banheiro ali, que era do lado, e vinha ali a secretária trazer alguma coisinha para nós comer ali, um sanduíche ali, uma provisão ali, uma ração pastoral. E eu era instruído ali pelos meus pastores. E aí era uma relação de filho com pai, era uma relação linda. Creio que também, de alguma forma, eles puderam, sinceramente, nisso também, porque a gente pôde abrir o coração mutuamente. E aí a instrução, porque quem instrui é o Espírito Santo, a instrução se misturou, o ânimo se renovou e o um pastor amigo meu dizia, ali não vai nascer grama, ali não nasce cabelo mais, ali onde a gente passou ali. Mas havia instrução, um pai e um filho. Esse coração de alguém submetido, porque quando fala de pai e filho, escreve aí também, de que fala? Fala de submissão e responsabilidade. O que um pai tem? O pai tem uma responsabilidade e ele se submete também a alguém, e essa responsabilidade é de ele gerar ali aquilo que ele foi gerado. E esse aí que está se submetendo também, esse filho, ele já está assumindo uma responsabilidade para depois dele gerar. Por isso que ele vai lá cuidar. Amém, queridos? Então, é essa responsabilidade e submissão. Esse ambiente de instrução, é o ambiente da instrução. É assim que é uma igreja. Nós precisamos ter no nosso meio, nós temos isso no nosso meio, um ambiente de instrução, de renovo no ânimo, para a gente ter longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É esse ânimo, é a pessoa animada, pessoa revigorada, pessoa forte. Amém, queridos? Então, esse foi o testemunho de Timóteo que a gente pode receber. E agora nós vamos entrar no testemunho bonito de Epafrodito. Tem um testemunho muito bonito na vida de Epafrodito. Então, quem é o Epafrodito? Epafrodito é um homem, provavelmente, um gentil, provavelmente ele não é judeu pelo nome, né? Epafrodito era um nome muito comum nos romanos, um nome grego. Então, era um nome comum, mas era um cidadão lá de Filipos, que foi ali ganho naquele movimento do evangelho e começou a ser um colaborador, um cooperador, que ele é citado ali, alguém que coopera, que colabora, que serve. Então, esse é o Epafrodito, um homem muito importante, um homem que ele é citado pouquíssimas vezes na Escritura, mas que ele deixa, sobretudo, nesse texto aqui, também no capítulo 4, a gente vai ver ele de novo, porque ele foi um homem que ele foi enviado, naquele momento ali, ele foi enviado para levar provisão para Paulo. Mais uma vez.
Essa igreja aí, ela serviu muito tempo com provisão, para servir um ministério, para prover o ministério de Paulo. Então, esse homem foi levar essa provisão, por isso que tinha uma gratidão ali na vida de Paulo. E ele era um cooperador, ele era um colaborador. E uma outra coisa que fala ali, que eu quero citar aqui também, diz que ele era companheiro de lutas. Escreve isso aí. Companheiro de lutas. Queridos, a gente está juntos aqui para se alegrar, né? Essa palavra aqui é de alegria, né? Para se alegrar, para poder se renovar no ânimo, se renovar na esperança. Nós vivemos entretenimento entre nós, nos divertimos, rimos. Só que a vida, elas são bons combates. Tu precisas de companheiros de lutas. Nós somos aqui, nessa sala aqui, companheiros de lutas. Alguns companheiros dessas lutas da vida, lutas da alma, desafios. E ele era citado como um companheiro de luta. Nós precisamos ter essas pessoas que são companheiros nessa fé, na manutenção dessa fé. Porque é um bom combate, uma carreira e uma fé que foi guardada até o final. Amém, irmãos? Companheiros de luta. Então, Epafrodito é essa figura. Então, se Timóteo é aquele que é o ânimo, é aquele que nos estimula a poder ter a nossa conduta, a nossa fé aprovada, é aquele homem que fala de submissão, de responsabilidade, do andar como um pai anda com um filho, e depois se tornar também pai de alguns filhos. Agora a gente vê uma outra expressão de um sentimento dentro da igreja, da unidade. Um operador, um colaborador, alguém disposto, alguém que está sempre ali pronto, né, para poder estar servindo, para poder estar colaborando, como nós temos sido aqui prontos. Esse movimento que nós fizemos, por exemplo, para cá, aqui, esse movimento missionário na segunda-feira, foi um movimento que foi numa chamada, esses Epafroditas aí já entraram, já pegaram o carro. Eu tive que deixar a gente aí, foi uma coisa linda que aconteceu, irmãos. Gente que queria ter vindo e que teve que ficar. E que queria ter vindo de todo o coração para participar, mas entendeu também, junto conosco, que era tempo de ficar também para poder guardar esse ambiente aí, esse lugar espiritual também. Então ele era esse colaborador, fiel e um companheiro de lutas. Então escreve isso aí, esse companheiro de lutas, que foi auxiliar ali nas necessidades físicas mesmo, materiais, que Paulo tinha, né? Precisa ter essa provisão, tem essa provisão. Tem quem prover, tem quem leva a provisão. E Timóteo era esse, que trazia a provisão. Então, olha como essa via de duas mãos, né? Olha como ele está enviando Timóteo para lá, né? Para poder gerar notícias a respeito deles e para poder também gerar esse ânimo. E agora ele também recebe essa via de duas mãos nessa relação. Alguém que dá e também sabe receber. Ele tem disposição, desprendimento para dar, principalmente, porque o melhor é dar, mas também ele não tem orgulho, ele também quer receber. Então, essa via, esse movimento do Espírito, né, na vida da igreja, nos relacionamentos. Então, ele é esse homem, esse colaborador, esse companheiro de lutas, e esse homem também que ele traz essa provisão. E aqui agora a gente vai entrar num ponto que eu quero que a gente preste atenção, já nos encaminhando mais ou menos para o final, porque esse homem teve uma intercorrência ali física na vida dele. Nessa aí não se sabe se ele adoeceu na ida, né? Porque era uma viagem ali de Filipos até Roma, uma viagem muito cansativa, muito penosa, era uma penosa viagem. Não se sabe se no trajeto ele adoeceu ou se estando lá em Roma ele adoeceu, mas o fato sabido é que ele adoeceu com uma enfermidade mortal. Era algo mortal que aconteceu no vida dele. Então, foi uma enfermidade, uma doença de morte.
Teve à beira da morte esse irmão. E isso é muito próprio para nós hoje, né? Que vivenciamos essa pandemia e vivemos um ambiente de morte. Muitas pessoas, né, têm vivido essa experiência. Nós temos orado pelo Tiago Marques, lá, o nosso irmão que está lá em Pelotas, está numa luta. O nosso Tiago aí tem acompanhado ele, a Tanara, sua esposa, está lá numa luta, numa guerra lá. Não tem, tá respirando com oxigênio artificial ali, não está entubado ainda, mas está na máscara de oxigênio. Está com muita dificuldade, precisa de oração, precisa de ânimo agora. Então, tu vê que não há nenhuma garantia, né? Porque são gente da igreja, gente que está servindo a Deus, que vai ficar imune ou ileso a uma situação dessas. Situação de morte. Então, ele adoeceu numa situação de morte. Mas, no caso dele, Deus se compadeceu dele, Deus enviou a cura. Por isso que nós oramos, porque Deus pode se compadecer se ele quiser. Amém, queridos? Por isso que nós estamos orando. Não pelo Tiago, mas estamos orando pelos irmãos. Perdemos um irmão muito precioso, o irmão do louvor, o Jean Charleston. Um irmão conhecido, faleceu ontem, hoje pela manhã. Um jovem. Faleceu. Conhecido. Nossa, assim, teve lá na Brasa de Torres. Uma doença de morte. Mas o Senhor não tinha esse propósito de levar ele nesse momento e recuperou a vida dele. E Paulo diz, olha, que bom que Deus fez isso, porque senão ia ser tristeza sobre tristeza para mim. Então me deu um alívio na minha tristeza. Então essa cura não foi só para o Epafrodito ficar curado. Não, aquilo gerou também um ânimo e uma tristeza. O Senhor gera ânimo, cura as pessoas para gerar ânimo nessas famílias, para gerar ânimo nessas pessoas, para gerar ânimo na vida da igreja. Para a igreja não viver tristeza sobre tristeza. Tem misericórdia, Pai, de nós. Te compadece mesmo de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. A gente tem tido uma vida de oração, uma vida de clamor. E nesse momento aqui, ele disse que era para ele ter menos tristeza. Mas agora o que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês agora é essa questão dessa vida, né? Disposta para morrer. Porque essa é a obra de Deus. Aí ele diz, olha, esse homem aí, ele teve a causa da vida dele é a obra de Cristo. Então, não é o interesse da vida dele. Então, não é o interesse de se preservar nem da morte, porque quando fala da morte aqui, tem homens que viveram até o final da morte. Estevão foi um. Estevão ali em Atos, a gente vê ali. Estevão ali no capítulo 7, capítulo 8. A gente vê ali. Aos pés de Saulo. Fala da conversão dele no capítulo 9 de Atos. Mas antes disso, Estevão foi levantado ali com poder e começou a pregar e começou a discursar e todo mundo começou a ranger os dentes perto dele e começaram a apedrejar ele e ele foi levado até a morte, sustentado pela graça. Oh, Espírito Santo, ainda que a gente tenha que ser levado até a morte, sustentado pela graça, porque a Bíblia diz que ele olhou para o céu debaixo daquelas pedras, todo machucado, Saulo ali, compactuando, achando que era lícito ali, aquela sentença de morte ali para aquele homem. Um irmão nosso, o Marco, foi martirizado. Mas ele mesmo, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé do lado do trono de Deus. Aleluia. Nós estamos guardados, irmãos. Ainda que se a gente tiver que ir até a morte, vai até a morte. Morte física, né? Mas aqui não está falando só da morte física. Está falando da morte de alguma perda. Às vezes é a morte de uma perda de alguém que a gente gosta muito, de alguma coisa que a gente quer muito. Às vezes é uma perda de um sonho profissional. Às vezes são coisas que a gente tem que abrir mão, que tem que morrer e morre na nossa vida. Por essa causa do evangelho. Que às vezes a gente nem entende muito bem por quê. Mas a gente diz, tu sabes, Senhor. Ainda se eu tiver que viver essa morte. Amém. E aí eu quero que tu abra ali no livro de Atos, no capítulo 20, um pouquinho antes aí
de Filipenses, quando Paulo estava se dirigindo, capítulo 20, Paulo estava se dirigindo agora, depois da terceira viagem missionária, ele voltava agora. Essa carta que a gente está lendo aí, esse tempo em Filipos ali, foi a segunda viagem missionária dele. Agora, nesse momento aqui, que nós vamos ler em Atos 20, ele está voltando para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, e encontrar com os irmãos dele, com os judeus. Aqueles que ele compactuou com a morte de Estevão. E agora ele está voltando lá para Jerusalém, para o centro judaico, para a capital judaica, estabelecida por Deus. E ele está voltando para lá, ele quer ir para a festa do Pentecostes, ele está voltando. E aí, no trajeto, ele para ali em algumas casas, né? Eram trajetos assim, muito longos, né? Pelos meios de transporte disponíveis naquele tempo. E ele vai parando nos irmãos ali, ele para ali agora no irmão, e esse irmão aí tem uma revelação ali que ele vai sofrer situações difíceis. E agora eu quero ler com vocês, a partir do versículo 22, o que ele fala. Que daí os irmãos dizem, não vai para lá, porque lá tu vai sofrer, lá vão te matar, lá vai ser horrível. Aqui o profeta mesmo falou para ti que vai ser horrível lá. Então vamos tentar nos livrar disso, vamos tentar nos livrar dessa morte. Mas esse homem vivia pela causa do evangelho, como eu e tu estamos sendo preparados para viver. E aí o que ele diz ali a partir do versículo 22, do capítulo 20 do livro de Atos, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me garante, me promete que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24, presta atenção. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que se complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, queridos. Olha só que coisa mais maravilhosa. Olha o sentimento que nós estamos começando a ter em nós. E que vai se completando. Olha o sentimento. A nossa vida não vai ser preciosa mais para nós, senão que se cumpra aquilo que o Senhor preparou para nós. Que seja o Timóteo ali, lá levar notícia, que seja o Epafrodito ir lá levar dinheiro e provisão, que seja Paulo ir lá para ir para a prisão e morrer. Eu não sei o que é, mas eu sei que nós temos uma coisa em comum. Nós lutamos pela mesma causa, a causa do Evangelho. Aleluia! E aí está garantido a vida eterna, por isso que a gente pode morrer. E perder algumas coisas. E viver morte física mesmo, irmãos. Não tenha medo. Tu vai ver os céus abertos. E o Filho do Homem em pé. É a única vez que relata essa morte de Estevão, né? O Filho do Homem em pé do lado do trono. Jesus em pé ali. Como quem diz, aguenta aí esse sofrimento até o final, hein, meu filho? Que eu estou aqui, vai vir o renovo, tem o melhor chegando. Eu não sei. Eu só sei, eu não sei o que vai acontecer lá, ali para frente eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que a cada dia basta o seu mal, mas o que eu sei é que o Espírito me garante que não vai ser fácil, que eu preciso de companheiros de combate, de batalha. Eu preciso de cooperadores, eu preciso de gente que me anima, e eu preciso ser essa gente que também colabora, que é companheiro de batalha, que anima também os irmãos. Assim vai o exército da igreja na terra. Graças a Deus. Eu fico muito feliz quando eu vou lendo isso aqui, eu vou pensando nisso aqui, eu vou me alegrando, eu já vou projetando isso na minha vida, né? Vai projetando isso na tua vida que você está vivendo. Nós estamos vivendo muitas coisas juntas, aí, muitas perdas juntas, muitas mortes juntas. E temos sido companheiros de luta, de ânimo. Tem epafroditos aí, irmãos, que estão morrendo mortalmente aí na fé. E que Deus vai ter compaixão para curar eles, viu? Vai curar eles, vai ter compaixão para curar eles. E eles vão voltar. E a gente vai se alegrar. E a gente vai dizer, pai, está mortalmente ferido aí.
mas Deus compadeceu dele e ele continua aí na batalha. Amém, irmãos? Eu queria que a gente fosse assim, para finalizar, eu queria gastar um tempinho de oração também aqui, pelo menos uns 5 minutinhos aqui para a gente orar para essas questões. Mas eu queria que tu abrisse lá no livro de Apocalipse, tem um texto muito bacana para a gente ler em Apocalipse, que eu creio que vai ser inspirador também nisso que nós estamos falando. Porque isso que nós estamos falando aqui, que o Evangelho, ele é para deixar esperança no teu coração, viu? Esse estudo que nós estamos fazendo e tudo que a gente está vivenciando junto com esses irmãos, né? Fazendo essa volta lá no passado, mas podendo viver isso no presente dentro do contexto da situação que a gente está vivendo, pessoalmente, também como igreja, é para gerar esperança em nós, mas a gente precisa ser coerente e responsável com o evangelho e saber o que é o evangelho de cruz. O que é o evangelho? O que são esses que esperam a volta do Senhor? Como é que é o sentimento deles, né? Como é que tem que ser o nosso sentimento dos nossos irmãos? Fica esperança no final, mas é uma batalha, um combate. É uma fé sendo provada continuamente. E às vezes é reprovada. E aí a gente volta de novo, e às vezes é aprovada, e a gente fica muito feliz, porque a gente está continuando essa causa. E lá, no livro de Apocalipse, João, ele tem uma revelação muito linda, né? João já é um homem idoso, na ilha de Patmos, numa situação muito contrária também. Ele está preso, é um senhor, ele é do grupo de risco. Senhor, por volta de 90 anos. Está na ilha de Patmos, uma ilha horrível, uma prisão para as pessoas ficarem e não fugir dali. E ele é levado para ali por Deus, o Espírito leva ele ali, irmãos, para ele ter uma grande revelação. Onde Deus está te levando é para ter uma grande revelação. Às vezes não é o lugar que a gente quer estar, às vezes não é o lugar que a gente planejou para estar, mas é o lugar que Deus preparou para tu ter uma grande revelação. Amém, queridos? É o lugar que Deus está te levando. Por isso que nós temos que ir para o lugar que Deus está nos levando. Porque a gente quer viver grandes revelações para a nossa vida. E João aqui tem essa grande revelação. E no capítulo 12, ele fala, Apocalipse 12, ele fala essa grande revelação. Ele fala de algo que está acontecendo no mundo espiritual, mas que também se projeta, porque o mundo espiritual está misturado com a nossa vida. Aqui ele está falando de um tempo de fim, mas nós podemos também entender como é que nós andamos aqui na nossa vida prática, teologia aplicada. A partir do versículo 7, ele diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Uma batalha espiritual, queridos. Uma batalha espiritual. É o que a gente viu, uma batalha espiritual. Todavia, não prevaleceram, amém? Aleluia! Não vão prevalecer. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor Deus e a autoridade do seu Cristo. Aleluia! Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Olha só, irmãos, que terrível! Olha só ao que nós estamos expostos, a esse sedutor espiritual que acusa de dia e de noite. A posição dele é acusar, mas ele é um sedutor. Ele oferta coisas para nós, ele sugere coisas a nível mental, ele movimenta coisas ao nível de alma e de sentimentos. E ele foi vencido pelo Cristo. Aí no 11 diz assim: eles, pois, o venceram. Aqui está falando também dos irmãos.
Está falando dos santos, dos irmãos. Está falando dessa batalha vencida espiritual, mas dessa serpente, desse dragão, o Satanás, que cai na terra e começa a trabalhar aqui com esse caráter de acusador, de sedutor. E aí diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por causa. Então, por que eles resultavam? E a causa era o sangue do Cordeiro. Era aquilo que eles tinham sido chamados para fazer, para lutar, para combater, para perseverar. Esse combate se dá dentro de nós, irmãos. É uma batalha dentro de nós, por isso nós precisamos de companheiros com entranháveis afetos de comunhão, de credibilidade no coração. Porque é uma batalha agora interna dentro de nós, é uma sedução. E onde nós mesmos, em alguns momentos, nos tornamos sedutores e nos tornamos também acusadores. Mas aqui diz, há uma esperança que alguns venceram, que diz que uma das características que esses que venceram, a causa, por causa, olha o que diz ali, por causa do sangue do Cordeiro. Por isso que a gente ceia com tanto fervor. Essa causa que nos faz vencer e perseverar até o final é o sangue do Cordeiro. É o Cristo, é a humildade do Cristo. É a vida da igreja. É o Cristo na terra hoje. É a igreja, Cristo. É a comunhão. É a família forte em Cristo. E a característica desses é que eles não levaram em conta nem a própria morte. Eles avançaram, eles não quiseram se proteger, eles não pensavam nos seus interesses, eles se tornaram os Timóteos. Vamos aqui, tu é. E não amar a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está irado, ele sabe que pouco tempo resta, melhor do que nós, irmãos. E ele está usando coisas ardilosas, coisas violentas, uma sedução profunda. Em lugares inimagináveis, está vindo uma sedução. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Por isso que eu quero orar hoje com vocês. Oh, Senhor, livra-nos, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor. Nos dá esse coração. De poder não querer preservar nossa vida, não ter amor pela nossa vida, mas amor pela causa do teu evangelho, Senhor. Amor pela causa onde nós vimos o sangue do Cordeiro, onde nós vimos Jesus sendo Cristo, e hoje nós somos animados pela vida da igreja, estimulados pela vida da igreja, a continuar essa caminhada de fé, indo, animando, indo, encontrando os nossos irmãos. Senhor, leva-nos para encontrar os nossos irmãos.